Por vezes, grandes corações são capazes de condensar numa única dor momentânea a soma total dessas dores rasas que se diluem suavemente ao longo da vida inteira de homens mais frágeis. E assim, esses corações, embora breves em cada sofrimento, ainda assim, caso os deuses o decretem, ao longo da vida passarão por toda uma era de aflições, composta integralmente de intensidades instantâneas, pois, mesmo em seus centros menos significativos, essas naturezas nobres contêm as circunferências inteiras de almas inferiores. Hoje nós vamos conversar a respeito do grande livro que eu li até aqui no ano de 2023, um livro chamado Moby Dick, de Herman Melville. Eu anotei muita coisa. Herman Melville me fez pensar sobre diversos aspectos que vão muito além da aventura em si, já conhecida, com diversas adaptações, e eu fui atrás um pouco da história dele também. Claro que não vou entrar em detalhes aqui, mas é importante para entender também a obra, né? O Herman Melville, que era alguém que tinha experiência com essas questões que envolvem a vida no mar. Ele era um baleeiro, um marujo, né? Já tinha experimentado aventuras deste tipo, então ele tem um conhecimento técnico a respeito da navegação, e é alguém também que viveu com nativos numa ilha da Polinésia, então ele teve contato com diferentes formas de se vivenciar a experiência humana. Viveu com estes nativos, viveu com muitos desses canibais, né? Pessoas que tinham uma cultura completamente diferente da dele enquanto norte-americano, e ele faz uma crítica muito forte ao custo de vida, das vidas que iam sendo perdidas durante o projeto expansionista norte-americano. Então esse talvez seja o contexto, o olhar dele enquanto pessoa que experimentava as aventuras no mar, e o contexto desse olhar humanista que ele traz para a obra, e isso fica permeado aqui em toda a narrativa. E claro que também permeia a narrativa essas questões mais técnicas que envolvem a caça à baleia, desde aspectos cetológicos até questões técnicas mesmo, de nó, de corda, enfim, tem passagens da obra que vão dar uma truncada, digamos assim, ou vão dar uma parada naquelas incríveis viagens filosóficas, pelo menos para mim foi assim, que a aventura nos permite fazer. Porque por trás dessa ideia central de um capitão Ahab, que tem a sua perna arrancada por uma baleia, e esta baleia, a maior baleia de todas, a baleia branca, que ela é incapturável, ninguém consegue pôr as mãos sobre ela, esta obsessão que ele cria a partir de uma ideia de vingança por ter perdido a perna nesse primeiro combate com a baleia, é algo que a gente já acompanhou diversas adaptações, que a gente já viu como que os desenhos inclusive tratam essa questão, mas entrando na obra mesmo em si, a gente percebe que esta baleia, ela está na aventura para nós que não somos baleeiros, como estão para nós as nossas grandes obsessões, ou, para ser mais específico, a nossa grande obsessão. Todos nós acabamos em algum momento da vida tendo uma grande obsessão, nos tornarmos alguma coisa, conquistarmos determinado aspecto, seja material, espiritual, enfim, nós criamos uma grande expectativa e nos lançamos em busca disso, e muitas vezes a gente tem um primeiro contato com esse nosso objetivo de vida, e ele se torna uma obsessão a partir daquilo que ele nos arranca, né? Como a perna arrancada do Capitão Ahab, algo que nos despedaça, que nos destrói, que nos tira uma parte, e aí sim nos faz nos tornarmos ainda mais obstinados por atingir aquele objetivo. Essa história, ela começa sendo narrada por um personagem que está parte desse embate entre o capitão e a baleia, que é Ismael, um tripulante que de início ele está tentando ingressar no navio baleeiro que vai lançar o capitão Ahab nessa busca desenfreada por matar a baleia branca, Moby Dick, e ele é um
personagem que olha de fora o que está acontecendo. Então, a gente de início, antes de entrar na aventura, tem toda uma relação ali entre estar em terra firme e se lançar ao mar. O mar, eu vendo aqui como esse universo, esse mundo que a gente tem para desbravar. Então essa ideia, essa crítica ao projeto expansionista norte-americano e também uma autorreflexão filosófica sobre como que nós vamos nos lançar, como que nós nos lançaremos ao mar da vida, como que isso vai ser feito em busca do nosso grande objetivo, se isso vai ser feito a partir de uma perspectiva onde a gente vai passar por cima de tudo, não vai medir consequências, ou faremos isso de uma forma mais centrada. Nós vamos nos dar por conta de que ao longo da vida vamos conviver com pessoas diferentes de nós, porque essa tripulação do navio, ela ali está contida pessoas de diferentes crenças, de diferentes regiões do mundo, de diferentes culturas, e inclusive o primeiro contato que Ishmael tem, a primeira parceria que ele acaba fazendo na busca por ingressar nesse navio é com um sujeito de nome Queequeg, não sei se é assim que se pronuncia, que é um canibal. Então tem uma situação engraçada que até na adaptação desse livro que eu li também do quadrinho do Chabuté, lançado pela Pipoca Nanquim, mostra isso aí, é algo que me deu, eu imaginei assim a cena, mas mostrou esse primeiro contato que ele tem com esse canibal, porque quando ele chega no ambiente onde ele estava chegando, no lugar onde vai sair o navio baleeiro, e ele ainda tem que no outro dia pela manhã ele chega à noite, muito frio, chuva e tal, ele não tinha onde ficar, e aí o dono da estalagem ele vai dizer, olha, Ishmael, né, vai ter aqui uma escolha, ou tu fica nesse sofá aqui, morrendo de frio, numa cadeira, num lugar bastante desconfortável, ou tu pode ficar num quarto, mas aí tu vai ter que dividir esse quarto com uma outra pessoa. E ele não sabe quem é essa pessoa, ele não sabe que vai entrar depois, mais adiante, um canibal, e vai ser esse cara que vai dividir a cama com ele. Então quando ele vai pro quarto, ele fica na expectativa de quem que vai chegar. E aí o encontro deles, ali, o momento que eles acabam descobrindo, né, o próprio canibal também não sabia que havia um sujeito lá na cama que ele estava acostumado a dormir e tal. Então tem um susto ali, causa um certo ruído, um entrevero. O dono da estalagem chega. Então tem situações que são cômicas também em meio a uma narrativa que trata de uma aventura no mar, mas que traz um aspecto todo de um drama também, que é o drama das nossas vidas. Então esse é um grande mérito da obra, que é transportar uma aventura, a princípio, se a gente olhar mais descompromissado, de um capitão na sua busca desenfreada por vingança, para a nossa vida, para as nossas questões pessoais, para aquilo que a gente faz, como a gente lida com a nossa baleia branca. Eu, quando li essa obra, marquei bastante coisa, né? Acabei marcando muita coisa, e fiquei impressionado com a possibilidade que a gente tem de pensar nisso que era tão caro para o autor. Como que a ideia de encontrar pessoas que são diferentes da gente pode ser assustador. Conviver com elas e ver que nem todo mundo vai pensar o desafio, essa linha tênue entre a vida e a morte, que isso também é muito presente ao longo de toda a narrativa, porque eles enfrentam diversas situações onde eles se colocam entre a vida e a morte, não só na relação com as tempestades que vão acometendo eles, mas as doenças, a questão da fome, né, de como é que eles vão lidando com os mantimentos que eles têm, porque o Capitão Ahab ele está disposto a convencer a todos que estão no navio de que eles só podem retornar no momento que eles conseguirem caçar Moby Dick. Então ele tem um poder de persuasão também muito grande, o Capitão Ahab. E isso tem a ver também com a gente, com aquelas lideranças que de alguma forma a gente acaba seguindo, com as nossas decisões de retornar para um lugar mais seguro ou tentar seguir adiante nesse mar da vida, onde a gente se lança em busca de algo, de alguma coisa que para cada um vai ser diferente, obviamente. E todas essas relações, elas são possíveis de serem pensadas no nosso cotidiano, mesmo que a trama central seja então esta aventura no mar em busca à baleia, ao Moby Dick. E aí as diferentes formas de pensar
o mundo também se manifestam ali. Então me parece que o autor chama muito a atenção para essa perspectiva de que aqueles que são considerados não civilizados, que são considerados bárbaros, aqueles que têm a maior capacidade de pensar a vida de uma forma humana, de uma forma mais próxima daquilo que seria o respeito à natureza, o respeito aos princípios da vida, até de uma forma meio estoica, assim. É algo que vai sim buscar beber bastante na fonte da filosofia, e tem questões aqui também de cunho religioso, né, e que são colocados de modo a possibilitar uma reflexão também em relação a questões que envolvem a religiosidade, mas um respeito muito grande por aqueles que não são cristãos, né, dentro dessa discussão, de algo que envolve a discussão religiosa, da sabedoria que é possível se acolher a partir de um convívio com o diferente. Isso está presente também na obra, né? Há uma busca, me parece, por parte do autor em quebrar, talvez, muitos dos preconceitos que naquela época ainda eram bastante presentes. E aí, essa ideia do custo de vida do projeto expansionista também sendo alicerçado na obra, do ponto de vista de que, olha, talvez Queequeg, talvez outros tripulantes, pessoas que são considerados menores, né, do que aqueles que são civilizados, são considerados descartáveis, que recebem inclusive menos pelas suas atribuições na embarcação, acabam sendo mais mal pagos, né, por serem não pertencerem à civilização. Estas pessoas é que têm a chave, talvez, para compreender toda essa aventura que é viver. Então foi um livro muito importante, um livro que merece mais leituras, certamente, que eu recomendo a vocês que, se têm interesse em fazer essa leitura, procurem, talvez como eu, assim, de início a minha ideia era ler o quadrinho junto com a obra na íntegra. Acabei não fazendo isso, eu primeiro li o livro, toda a história, depois eu fui para o quadrinho, mas talvez procurem edições, e essa aqui é uma edição muito boa, como a da Antofágica, que trazem diversas notas de rodapé, explicando muitas das questões que dizem respeito a algo que não nos é familiar, pelo menos a mim não que tem, obviamente, uma relação com as aventuras no mar, mas também com outras referências do autor, isso lá do século XIX. Então é óbvio que ele tem referências, até literárias, e entre outras, religiosas também, para quem não é adepto a nenhum tipo de religião aqui, que só vão fazer um sentido maior na medida de um conhecimento prévio destas conexões que ele faz com obras religiosas, com obras que remetem à mitologia e também a um estudo, talvez um pouquinho mais aprofundado, de questões ligadas à navegação, né? Que para mim isso realmente foi a parte do livro que deixou a desejar, né? Eu também fico me perguntando como que ele poderia escrever essa obra sem fazer isso, e também acho que naquela época a crítica deve ter sido inversa. As pessoas devem ter ficado criticando o autor justamente por ele ter colocado tantas questões do ponto de vista filosófico para se pensar numa aventura no mar. Talvez a ideia, né, por isso que tem que sempre se considerar o contexto, de quem leu há mais tempo tenha sido completamente oposta à leitura que eu fiz hoje, que outras pessoas na contemporaneidade possam fazer desta obra. É sim uma grande obra, também me remeteu ao grande livro da minha vida, Don Quixote, porque aqui a gente tem uma busca por algo impossível, né? A caçar essa grande baleia branca é algo utópico, é algo que é inalcançável, tá? No nível do inalcançável, como para Don Quixote, de Miguel de Cervantes, essa busca por igualdade, por liberdade, por fraternidade, por uma sociedade com respeito aos mais vulneráveis, né? A busca por uma igualdade também com liberdade. Olha quanto isto é utópico, né? Essa é a grande discussão talvez da humanidade ainda hoje. Como ter liberdade com igualdade, não abrir mão de uma coisa ou de outra.
buscar estes dois conceitos de forma a aproximá-los e não colocá-los como algo que os afasta. Então, Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, é considerado um louco, né? Alguém que enlouqueceu de tanto ler e que se lança em defesa dos fracos e oprimidos nas aventuras, e que ele certamente ali não teria como vencer, como ter o seu objetivo alcançado, né? De levar a harmonia então para todos os recantos com os quais ele vai cruzando na sua jornada. Da mesma forma, Capitão Ahab, ele é considerado em algum momento aqui também alguém que não estaria na sua faculdade mental, porque ele estava em busca de algo que estava se mostrando impossível, e há uma persistência, há uma insistência. Talvez também a obra queira nos alertar para saber o momento de insistir e o momento de parar, refletir, talvez voltar atrás, ou então se lançar realmente de cabeça naquilo que acreditamos e que achamos que vale a pena, seja o que for que aconteça, custe o que custar, valha o que valer, inclusive a nossa própria vida. É isso, gente. Esse foi um primeiro relato aqui a respeito dessa obra. Claro que a gente pode conversar mais dela, talvez mais pra frente, mas em linhas gerais, isso é o que eu posso falar para vocês hoje de Moby Dick. Eu fiz essa leitura já faz alguns meses, então talvez se eu tivesse com o canal ativo na época, essa resenha teria ficado mais completa, mas acho que em linhas gerais eu consegui dar uma ideia do que se trata a obra e do que vocês vão acabar encontrando quando resolverem fazer essa leitura. Busquem uma boa edição para a leitura desta obra. E isso que eu falo de boa edição inclui também espaçamento, páginas, né? Vejam aqui esse belo trabalho da Antofágica, que realmente não canse mais a leitura ainda do que você pode cansar quando chegar nas partes mais técnicas sobre a navegação no mar. E aqui também momentos que eu parava para refletir sobre estas incríveis ilustrações que nós encontramos nesta edição de Moby Dick do Herman Melville, publicado recentemente pela Antofágica. É isso então, volto na sequência aí com mais vídeos aqui para o canal do Sujeito Literário, te convidando a te inscrever no canal e a ficar com a gente aqui para as próximas conversas que teremos a respeito de literatura. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.